Olá, vamos pensar aqui as perguntas do Burri das Artes, né? Vida ao mundo viva África, e o som se fez assim. Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, assim, para compartilhar, para conversar junto, é pensar poder, né? E eu entendo poder como essa força que tem a capacidade de transformar. Uma força produtiva que tem a capacidade de transformar. E essa força produtiva que tem capacidade de transformar, ela parte de matérias, né? Ela parte de coisas, né? Não há nenhuma força que não tenha alguma experiência material. Até mesmo as forças imateriais, elas são sentidas, atravessadas ou relacionadas a alguma experiência material. Pelo menos da maneira como eu gosto de pensar. Então, na medida em que os materiais, né, a qual você tem acesso, a qual você pensa sobre, você desenvolve uma capacidade crítica, etc., né, esses materiais todos estão orientados dentro de uma lógica, né, de embranquecimento. A sua capacidade de transformar, né, a ideia de poder como essa força produtiva de transformação, ela fica bastante limitada à reprodução dessa mesma lógica. Essa mesma lógica de embranquecimento. E aí eu entendo essa lógica de embranquecimento, né, historicamente marcada por processos de massacre, exclusão, violências de todo tipo, né? Violências contra os próprios corpos, contra os territórios, os lugares em que estamos, enfim. Isso que a gente vai chamando, né, de branquitude, embranquecimento, está forjada por essa redoma, né, de autoafirmação, sempre baseado numa lógica de exclusão. Né? Autoafirmar-se é necessariamente excluir. E eu entendo, né, que na medida em que você vai ter uma formação marcada por essa lógica, que nunca se pensa criticamente, e aí pensar criticamente, né, de forma racializada, né, entender como que a raça, né, constituiu, né, um projeto econômico, social, político, afetivo que foi conformando, né, essa ficção chamada Américas, Brasil. À medida em que você não tem a capacidade de questionar, né, isso dentro do seu próprio processo de formação, há aí, portanto, a reprodução, uma continuidade dessa violência em si mesmo, nos espaços onde você habita e onde você vai ter acesso a transformar também, o que você pode transformar. Né? Parece que o poder de transformação ali está totalmente voltado para a continuidade dessa lógica. Primeiro que tem até um próprio questionamento dessa noção de arte. Tipo assim, o que a gente vai chamando de arte? Até essa demarcação, né, de arte negra, como também existe, né, a arte indígena, por exemplo, né, a arte indígena ou arte oriental. É porque parece que a ideia de arte pura, né, supostamente universal, não é universal, é branca. É branca, ocidental, europeia, modelos europeus, né, de produção de arte. Então já tem aí a gente quando vai vendo, né, tipo assim, aonde danças, né, são agenciadas, né, nas práticas de pessoas negras no mundo, você vai encontrando a dança integrada a outros sistemas sociais que não necessariamente têm a pretensão de se autoafirmar como arte. E há muitos aqueles que sim, que querem estar dentro dessa esteira, né, provocando algum ruído, alguma tensão, alguma fricção com o que isso foi sendo
também chamado de arte. E aí eu estou me lembrando, né, do fato, que é fato, assim, tanto na minha formação como professor, como artista, os meus colegas, minha própria família, enfim, ninguém se aproxima da dança, ninguém vai fazer uma formação de dança sem ter nenhuma referência em dança. Todo mundo tem alguma referência em dança que está vinculada às suas práticas comunitárias, familiares, ancestrais, afetivas. O que ocorre é um processo de descolamento disso, que eu vou tendo como uma matéria que me vai fazendo desejar me aproximar de uma formação de dança. Então, eu tenho um descolamento disso com aquilo que eu vou encontrando nos espaços institucionais aonde eu me aproximo. Pensando como que este cenário, né, de produções artísticas, ele às vezes corre por caminhos que não são, né, de produção artística de artistas negros, às vezes correm por caminhos que não são os que hegemonicamente estão marcados como arte, e até mesmo recusam a se compreender como não arte. Já tem aí uma disputa de sentido também, né? Por que essas práticas de danças estão ou fazem parte dessas experiências sociais diversas? Por que chamamos certas práticas de arte, outras práticas de não arte? Ou por que há uma certa afirmação, né, se dança precisa se dizer arte, né? O que quer dizer isso também, né? Quando você fala assim, não, eu sou artista da dança, né? Quando você pega duas pessoas de experiências com práticas de danças muito próximas e há aquela pessoa que está mais orientada em dizer sou artista da dança e aquela outra pessoa que se entende como faço dança, pratico dança. E isso também é o meu trabalho, isso também é a minha vida, isso também é a minha relação ancestral, familiar, comunitária, afetiva. É o meu encontro com a minha própria percepção de mim no mundo. Eu tento responder também voltando à pergunta, né? Mas também para não deixar escapar muito assim a questão do poder que eu coloquei logo no começo. O problema é que quando a gente vai falar quando a gente pensa, né, desde a perspectiva de poder, a gente também sabe de que essa força produtiva de transformação está nos espaços institucionais formais, porque elas mobilizam, inclusive dentro da lógica capitalística de mundo que vivemos, são nesses espaços institucionais formais que o agenciamento de poder se estabelece, produz estruturas, e essas estruturas, por sua vez, vão marcando sujeitos, os que participam e os que não participam, os que vão ser empregados e os que não vão ser empregados, os que vão participar de festivais e os que não vão participar, os que receberão homenagens e os que não receberão homenagens, né? Então, o poder, a relação entre poder e instituição, né, dentro desse mundo que a gente vive agora, é muito intrínseca, né? Não dá também para poder fazer uma fala ingênua dizendo assim, não, mas a dança está em todos os lugares, etc. Sim, a dança está em muitos lugares, mas quando a gente pensa desde uma perspectiva, né, de poder e dessa ideia de que eu falei de um poder histórico, material, é importante que essas práticas, esses outros modos de agenciar isso que a gente vai historicamente compreendendo como dança, reafirmando como dança, se referindo como dança, de que essas práticas também estejam nesse processo de formação, que sejam também referência, né? Para com isso complexificar a nossa possibilidade de agir no mundo, nossa possibilidade de participar do mundo de forma
em que eu tenha alguma capacidade de agenciamento, né? Alguma capacidade de poder transformar também. Não seja somente ter acesso. Não é sobre somente ter acesso, ou somente conhecer as práticas, ou ter as referências. Mas é que essas práticas, acesso, referências, elas tenham capacidade de transformar, que elas possam também reelaborar as nossas existências no mundo, os nossos acordos, uma vez que nada do que eu agencio tem poder de transformar aquele lugar, eu vou também me desinteressando de participar daquele lugar. Então, acho que a primeira questão eu pensaria por aí. Eu acho que tem algo do aquilombamento, do que a noção de aquilombamento, de como eu tenho visto também, né, aparecer, do ser pensado, e do que historicamente também a própria ideia de quilombo, né, vai forjando historicamente, que tem a ver mais do que o processo do si. Eu sei que a pergunta está muito ali sobre dar-se a ver, notabilizar-se, né? E eu, no entanto, eu fico pensando sobre o quanto que o aquilombamento tem a ver com um processo de construção coletiva, né? De um espaço de cura, de um espaço de reaprendizagem, desaprendizagem também, né? Desaprender certas práticas de si, inclusive, né? Desse si que foi historicamente marcado por um processo de formação bastante violento, né? Não é simplesmente, né, porque eu passo agora a fazer parte de um coletivo onde as minhas práticas, as minhas referências passam a ter algum poder de transformação, de que parece que esse si está plenamente resolvido, né? Não, ele precisa inclusive se refazer também, né? Se perder um pouco para poder encontrar outras formulações sobre si, né? Acho que isso é uma primeira questão. E a outra que tem a ver também com essa ideia, né, do quilombo como um encontro dos que conseguiram escapar, dos que produziram estratégias, né, para estar em um outro lugar, para produzir um outro sistema, né, de troca, de afeto, de autocompreensão, enfim. Então tem algo aí que se aprende também, né? Que tem a ver, né? Que se aprende, se exercita, né? Que tem a ver com como traçar estratégias coletivas para trazer outros, né? Para trazer outros ou mesmo para combater aquilo que ainda está, né, na hegemonia, que ainda está no espaço hegemônico, que ainda está na casa grande, que ainda é o lugar dos donos, né? Os falsos donos da terra, do sistema que regula, né, a possibilidade de circular certas pessoas ou não. E aí, nesse caso, pensando no universo, né, das artes, né, que faz circular certos artistas, certas obras ou não, né? Então, eu fico pensando muito sobre como que a própria noção de aquilombamento vai produzindo espaços de notabilização, de visibilização, enfim, naquele coletivo, ou até mesmo como traçar estratégias dali para informar ou ocupar outros espaços que explodem, né, os limites daquele coletivo. Mas eu fico pensando mais na experiência que volta para a própria prática coletiva, né? Uma prática coletiva de escape, de fuga, de refazimento, de cura, de reencontro, né? De reencontro com os materiais, enfim. Pegando lá o que eu falei na outra resposta, se a capacidade onde a capacidade de transformação ela não se esgote somente na experiência do si e passe a ser também uma experiência de outro também, de outras pessoas, outras rotas, outros lugares, que muitas vezes não estão na experiência do visível, né? Precisam caminhar na experiência do segredo, do que não pode ser dito, ou do que não quer ser dito também. Há também o
que não se quer, ao que não se quer ser dito nesse outro, no espaço fora do quilombo, enfim. Eu pensaria por aí. Me interessaria pensar por aí, né? Que essa história da palavra parece nos legar também, né? Historicamente, como esse outro espaço de reunião, de cura coletiva, de reencontro, de forjamento de outros desejos,